Você acredita que a prática da maldade pode ser passada por gerações dentro de uma família? Conheçam Ward Francis Weaver Jr. Ele nasceu entre a década de 40 e 50 em um lar muito conturbado, onde morava com seus pais e seus irmãos. Seus pais não se conheceram de uma forma muito convencional. Eles se conheceram quando o pai dele contratou os serviços dela como prostituta e após algum tempo eles vieram a se casar. O pai dele era um homem alcoólatra e muito agressivo, tanto com sua esposa e seus filhos. Além disso, Dorothy, sua mãe, nutria uma raiva imensa pelos homens e acabava descontando em seu filho. Por diversas vezes, ela chegava a morder ele com tanta força que acabava sangrando. Fora isso, ela fez ele dormir na mesma cama que ela até os seus 18 anos. Não se sabe se houve algum tipo de abuso sexual. O que se sabe é que o pai dele, sim, estuprou uma das filhas e 2 netas. Os anos se passaram e Ward Jr. se apaixonou por uma mulher chamada Patrícia. Eles acabaram se casando após 6 meses de namoro, mas como não tinham dinheiro suficiente, foram morar na mesma casa que os pais dele. A partir daí, Dorothy transformou a vida de Patrícia num verdadeiro inferno. E Ward Jr., seguindo os passos de seu pai, também era muito agressivo com sua esposa. Após um ano de casados, Patrícia engravidou e no dia 6 de abril de 1963, na Califórnia, ela deu à luz a Ward Weaver III. E após algum tempo, ela teve mais 2 filhas. Cansada de todas as agressões do marido e intromissões da sogra em sua vida, Patrícia, após 6 anos de relacionamento, decidiu ir embora com seus filhos daquele lugar. E então, em 1967, ela pediu o divórcio a ele. Ela então se mudou para o Oregon e Ward Jr. não fez nenhuma questão de ir atrás dela e nem de querer saber dos filhos. Ele nunca mais teve contato com nenhum deles. Em 1967, com 24 anos, Ward Jr. se alistou no exército e acabou sendo mandado para o Vietnã. Ele ficou por lá por 2 anos e assim que acabou sua missão retornou, mas ele não quis procurar nenhum dos filhos. O comportamento dele estava muito diferente, ele se tornou uma pessoa muito antissocial e retraída. Ele não quis ter contato com nenhum familiar. Apesar de tudo, Patrícia acabou refazendo sua vida e se casou com um homem chamado Bob Boudreaux. Mas ele não era muito diferente de seu ex-marido. Ele também era um homem alcoólatra e muito agressivo, tanto com ela quanto com seus filhos. Ela acabou engravidando desse homem e teve mais um filho. Certo dia, o marido de Patrícia leva seu filho Ward III para uma viagem com ele a trabalho. E nessa viagem, parece que ele chegou a abusar do menino. Assim que eles voltaram para casa, o comportamento de Ward mudou completamente e ele parecia sempre estar com raiva e muito chateado. Patrícia chegou a desconfiar que algo teria acontecido com seu filho, mas ela optou por deixar pra lá e continuou o seu casamento com Bob. Não demorou muito para que Ward III descontasse toda a sua raiva em seus irmãos. Ele sabia que seu meio-irmão mais novo detestava cachorro, então por diversas vezes ele o amarrava em uma árvore próximo à casa de um vizinho que tinha um cachorro muito violento e ele deixava ele ali por horas. Fora isso, ele chegou a abusar de sua irmã sexualmente aos 12 anos. Os anos se passaram e em 1981, um parente adolescente disse que ele teria estuprado ela. Ele foi acusado, mas os promotores decidiram por não prosseguir com o processo, pois o Ward III, assim como seu pai, tinha se alistado e foi trabalhar nas Filipinas. Em 1981, com 18 anos, ele acabou se tornando marinheiro e foi enviado para as Filipinas. Assim que ele chegou lá, ele começou a frequentar muitos bares e em um desses bares ele conheceu Maria e acabou se apaixonando por ela. Eles começaram a ter um caso e como ele bebia demais e acabava perdendo os horários do trabalho, ele acabou sendo dispensado por má conduta. Nessa mesma época, no dia 5 de fevereiro de 1981, Ward Jr., que tinha acabado de sair do Vietnã, conseguiu um trabalho como caminhoneiro e estava dirigindo por uma estrada, até que ele avistou um casal que estava pedindo por ajuda e ele resolveu parar. Esse casal era Robert, de 18 anos, e Bárbara, de 23 anos. O carro deles estava com problemas e eles estavam impossibilitados de pedir ajuda, porque já era muito tarde e o local onde eles estavam era muito deserto. Assim que ele parou, eles prontamente aceitaram ajuda e entraram dentro do caminhão. Durante o trajeto, Ward Jr.
Júnior disse que alguma coisa tinha acontecido com sua carga e falou que ia dar uma olhada do lado de fora. Ele pediu então a ajuda de Robert para poder segurar a lanterna enquanto ele olhava. Assim que eles saíram, ele atacou Robert com um cano e o abandonou na beira da estrada. Quando ele voltou para o caminhão, Bárbara ficou muito assustada, pois ela não sabia o que tinha acontecido com seu namorado e nem o que iria acontecer com ela. Após algum tempo dirigindo e com uma faca apontada para Bárbara, ele resolve parar o caminhão e estupra ela. Após esse momento, aparentemente, por ela estar gritando muito, ele a amarra e coloca uma fita em sua boca. Então ele continua o percurso e depois ele começa a perceber que Bárbara já está quase se soltando. Então ele para novamente e assim que ele vai colocar uma nova fita na boca dela, ela morde ele com muita força. Nesse momento sobe uma raiva terrível dentro dele e ele começa a estrangular ela até que ela morre. Então ele leva o corpo de Bárbara para sua casa, cava um buraco em seu quintal e coloca o corpo dela ali dentro e depois cobre tudo com cimento. Os policiais encontram Robert na estrada e a emergência pega ele para levar para o hospital, mas no meio do caminho ele acaba morrendo também. Enquanto seu pai está fazendo todas essas atrocidades e após ser dispensado pela Marinha, Ward III decide levar Maria junto com ele para Califórnia e acaba morando junto com ela. Após algum tempo ele começa a ficar muito agressivo com ela e em 1982 ela engravida e quando está com 5 meses de gestação ele bate tanto nela que ela acaba tendo que ir para o hospital. Ele chegou a ser preso, mas como Maria não quis dar queixa contra ele, ele acabou saindo muito rápido e após alguns meses o primeiro filho do casal, que se chamava Francis, nasceu e então os dois resolveram se casar. Assim que eles se casam, não demora muito e eles têm mais 2 filhos, Alex e Mark. Ward Jr. gostou tanto da sensação de cometer um crime que ele resolveu fazer mais uma vez. E na tentativa de abordar mais um casal, ele acabou cometendo um erro e felizmente os dois conseguiram fugir e chamaram a polícia. Ele acabou sendo preso e como uma forma de se achar o maioral, ele contou pro seu colega de cela que ele já tinha feito isso uma vez e que ele tinha conseguido. Contou onde ele tinha colocado Bárbara e o que ele tinha feito com Robert também. Essa pessoa delatou ele pros policiais que foram até a casa dele e encontraram o corpo de Bárbara. Essa notícia foi tão macabra que acabou sendo vinculada pela mídia e o filho dele, Ward III, acabou sabendo de tudo e compareceu durante todo o julgamento de seu pai e ouviu sobre tudo o que ele fez. Ward Jr. acabou pegando pena de morte e posteriormente o filho dele o visitou várias vezes na penitenciária. Após essas visitas, eles se tornam cada vez mais íntimos, só que a vida de Ward III não está indo muito bem. Ele mal consegue ficar em um emprego e a vida financeira dele e de Maria está totalmente precária. Os vizinhos deles, a família Ordena, se ofereceu para ajudar até que eles conseguissem se reestruturar. Então eles moraram com eles por um tempo, mas o Ward III continuava bebendo muito e não mudava de postura. Certo dia, como de costume, ele estava bebendo em um bar e ele bebeu tanto que chegou ao ponto dele não conseguir ir para casa sozinho. Então ele ligou para a casa da família, que enviou as 2 filhas adolescentes que já dirigiam para poder buscar ele. Aparentemente, durante o trajeto, elas começaram a caçoar dele pelo estado patético que ele se encontrava. Então ele ficou com muita raiva e começou a tentar agredir elas. As 2 conseguiram fugir, a polícia foi chamada e ele acabou sendo preso. Ele ficou preso por um tempo e assim que saiu, Maria continuou com ele. Os 2 e seus 3 filhos se mudaram para outra cidade e Maria acabou engravidando novamente. Só que após estar muito cansada de todas as agressões e de tudo que ele fazia com ela, em 1993 ela decidiu pedir o divórcio. Após o divórcio, Maria fica com os 4 filhos e ele decide se mudar para a cidade do Oregon. Ele até tem alguns outros relacionamentos, chega a ser preso novamente por agressão, mas após algum tempo ele muda sua postura, arruma um emprego, tanto que alguns anos depois a filha dele decide ir morar com ele porque ela considera ele um super paizão. Além disso, a filha de Ward III é considerada uma das meninas mais populares do colégio e por isso a casa dela é tipo um point de encontro onde todas as meninas e todas as amigas dela se encontram. Uma dessas amigas que sempre estava na casa deles era Ashley Pond, uma menina de 12 anos que morava com a mãe, com o padrasto e com sua irmã.
A infância de Ashley foi muito triste, pois em um determinado momento da vida dela, ela morou com um pai e ele acabou abusando dela de diversas formas. Ele acabou sendo indiciado, mas não se sabe por que Ashley retirou todas as acusações e ele acabou pegando somente 6 meses e também ganhou uma ordem de afastamento contra ela, mas nada mais que isso. No dia 9 de janeiro de 2002, Ashley acordou super atrasada pro colégio, se arrumou, tomou um café bem rápido e disse tchau mãe, eu te amo. E após isso ela saiu correndo até o ponto de ônibus para poder pegar o ônibus escolar. Era muito importante para ela chegar ao colégio aquele dia, pois ela fazia parte da equipe de dança e eles teriam um ensaio para se preparar para uma grande competição. E por causa disso ela sairia um pouco mais tarde, mais ou menos às 6 horas da tarde, e ela já deixou a mãe dela avisada que assim que ela ligasse era pra mãe dela ir lá buscar ela no colégio. Só que as horas se passaram e Lori, a mãe de Ashley, não teve mais nenhuma notícia da menina, então ela resolveu ligar pro colégio pra ver se ainda estava tendo um ensaio e por isso ela não tinha ligado. Mas eles disseram que Ashley não chegou a ir ao colégio naquele dia e isso fez com que ela ficasse muito preocupada e então ela ligou pra polícia. No início os policiais acreditavam que ela tinha fugido de casa, mas ao vasculhar o quarto dela, eles perceberam que ela não tinha levado nenhuma roupa e principalmente suas coisas favoritas ainda estavam ali. Então a hipótese dela ter ido embora não era tão convincente. Eles refizeram os passos de Ashley até o ponto de ônibus, interrogaram todas as crianças que pegaram o ônibus escolar, mas todos eles disseram que não viram Ashley naquele dia. Então aparentemente ela tinha simplesmente evaporado entre a casa dela até o ponto de ônibus. O Wesley, o pai de Ashley, também recebeu os policiais em sua casa, pois devido ao histórico dele, ele era muito suspeito. Mas ele acabou conseguindo comprovar o seu álibi e disse que tinha tomado café com o pai dele naquela manhã e depois ido pro trabalho. E além disso, ele confirmou que sim, ele tinha estuprado a filha dele e que ele sentia muito remorso por causa disso e que um dia ele gostaria de resolver as coisas com ela. Miranda Guedes, uma das melhores amigas de Ashley, não só do colégio como do condomínio também, chegou até a sua técnica de dança e disse que eles precisavam fazer uma competição para conseguir arrecadar dinheiro para dar de recompensa a quem trouxesse alguma informação que levasse a Ashley. Eles conseguiram em torno de 60 mil dólares e apesar de todo o esforço, após alguns meses, Miranda também desapareceu. No dia 8 de março de 2002, Miranda, que morava com sua mãe e seus 3 irmãos, de uma forma muito parecida com Ashley, saiu de casa para pegar o ônibus escolar e acabou desaparecendo. Assim como Ashley, Miranda e seus irmãos também passaram por momentos muito difíceis na infância. O ex-namorado da mãe abusou deles e eles acabaram sendo retirados dela e colocados em um outro lar. Após algum tempo, todos voltaram a morar com a mãe, que já não estava mais com essa pessoa. Assim que a mãe de Miranda chegou em casa e notou que sua filha ainda não estava, ela ficou muito assustada, também ligou para o colégio, como a mãe de Ashley tinha feito, e descobriu que Miranda sequer chegou lá. Os policiais também foram chamados e eles começaram a ficar muito assustados, porque eles perceberam que tinha um predador naquele lugar que estava raptando as crianças. As semelhanças chamavam muita atenção. Elas moravam no mesmo condomínio, pegavam o mesmo ônibus, estudavam no mesmo colégio e faziam parte da mesma equipe de dança. Todos os vizinhos do condomínio foram ouvidos e suas casas vasculhadas. E entre todos esses moradores chamou muita atenção, pois a casa dele tinha uma localização bem próxima ao ponto de ônibus e ele tinha uma filha que estudava com as 2 meninas. O nome dele era Ward III. Ele tinha uma ótima reputação local e era conhecido como o paizão da vizinhança. Ele parecia ser uma pessoa muito gentil e pacífica e disse a eles que Ashley não parecia ser uma menina feliz e que com certeza deve ter ido embora de casa. Além da questão da casa ser próxima ao ponto de ônibus, tinha o fato de que a mãe de Ashley havia relatado que em agosto de 2001 sua filha fez uma viagem com ele e sua filha e acabou contando à mãe que ele teria estuprado ela durante essa viagem e que após isso nunca mais ela tinha ido até a casa dele e que ao relatar isso às amigas, somente Miranda teria acreditado nela. Segundo a mãe de Ashley, em agosto de 2001, quando sua filha contou tudo pra ela chegou a denunciar, mas nada foi feito até então. Ward III recebeu a polícia em sua casa e disse pra eles que poderiam revistar tudo o que quisessem,
também disse que Ashley era uma menina muito problemática que gostava de inventar histórias somente para chamar a atenção. Mesmo desconfiando dele, os policiais não tinham nenhuma prova. Fora isso, quando os jornais e TV souberam que ele seria um suposto suspeito, entraram em contato com ele e fizeram uma entrevista em sua casa. Durante essa entrevista, ele disse que era inocente e andou com a repórter por toda a casa. Os dias se passaram e Ward III decidiu ir embora da cidade. Ele pediu que seu filho Francis o ajudasse a empacotar as coisas e então Francis disse que tudo bem e foi até lá com sua namorada. Em determinado momento, Francis disse que precisava ir embora, pois precisava trabalhar, mas que sua namorada ficaria lá para continuar ajudando. O pai dele disse que tudo bem e assim que o filho dele saiu de lá, ele tentou estrangular a namorada dele e estuprar ela. Felizmente, ela conseguiu fugir e saiu correndo e imediatamente ligou para a polícia. Quando ele percebeu que ia ser pego, entrou dentro do carro e acelerou o máximo que pôde. Uma perseguição se inicia até que ele é parado e preso. Após descobrir o que seu pai fez, Francis liga para a polícia e afirma saber o que teria acontecido com Ashley e Miranda. Segundo as coordenadas de Francis, os policiais voltam à casa de Ward III, entram dentro de um galpão e dentro de uma caixa ali dentro eles encontram o corpo de Miranda. Eles então andam pelo quintal e existe uma parte que está cimentada. Eles quebram ali e encontram o corpo de Ashley. Assim que eles encontraram o corpo de Ashley, eles perceberam que estava bem conservado. Então eles acreditam que o Ward III tenha mantido ela por alguns meses dentro de um freezer e só depois decidiu colocar ela no seu quintal. Inicialmente, Ward III negou tudo, mas pelo medo de pegar pena de morte, assim como seu pai, em 2004, ele decidiu confessar e acabou pegando prisão perpétua sem condicional. Anos depois, em 2014, Francis, com 31 anos, também foi preso por ter assassinado um homem. Não foi ele quem atirou, mas ele participou de todo o processo. E em 2016 ele foi julgado e pegou prisão perpétua. Após alguns anos, a irmã de Miranda visitou Ward III na prisão, pois ela queria entender por que ele tinha feito aquilo com a irmã dela. Pois apesar de ter confessado, ele nunca explicou o que realmente aconteceu. Somente o que se sabe é que as duas teriam sido estupradas e mortas por ele. Assim que ela chegou lá e conversou com ele, ele começou a rir e disse que Ashley merecia o que ele fez com ela, mas que Miranda só estava no lugar errado e na hora errada. Então, por causa disso, os policiais acreditam que ele estava com muita raiva e muito ódio de Ashley por ela ter contado pra todo mundo o que ele tinha feito com ela, e então ele decidiu matá-la. E que no dia que ele foi enterrar ela no quintal dele, Miranda acabou passando e vendo tudo o que estava acontecendo, e ele decidiu que ela teria que morrer também. Investigações recentes sobre Ward Jr. revelam que os registros de seu caminhão o colocam nas proximidades de 26 assassinatos no estado da Califórnia. Então, aparentemente, tudo que ele fez pode ter ido muito além do que se imagina. Lembrando que Ward Jr. pegou pena de morte, Ward III, prisão perpétua sem condicional, e Francis, prisão perpétua. Eu procurei muito e aparentemente a sentença de morte de Ward Jr. ainda não foi cumprida. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu queria pedir 1000 desculpas, me perdoem, por favor, mas eu não tenho luz artificial. Aqui tá muito escuro, tá muito complicado, tá muito barulho, tem gente fazendo obra, eu não tenho microfone, hoje choveu. Eu não queria mesmo deixar vocês sem vídeos e por isso eu tive que fazer isso. Mas me perdoem de coração, eu tento ao máximo melhorar cada dia, mas infelizmente tá difícil, mas eu vou continuar, podem deixar. Lembrando que em breve teremos um próximo caso, mas não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu comentário também, que é muito importante pra mim. Muito obrigado, viu, se você chegou até aqui. Lembrando que em breve teremos um próximo caso, acho que eu já falei isso, mas enfim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.